Olá, turma do quinto ano. A aula de hoje será de Ciências, Ensino Religioso e Língua Portuguesa. Iniciarei a aula revisando o conteúdo de ciências para vocês. Para revisar os assuntos abordados na aula anterior, vou falar sobre os alimentos e sua representação, representado nessa pirâmide alimentar. Na pirâmide, nós temos a cor azul, que está representado como energéticos, e os carboidratos, que são pão, farinha, mandioca, batata, que são chamados de tubérculos e raízes. Na cor verde, no número 2, nós temos os reguladores, que são as vitaminas, fibras e sais minerais, que estão representados pelas frutas, verduras e legumes, que são melancia, banana, chuchu, banana, maçã, mamão, cenoura, abobrinha. No número 3, nós temos alimentos que são chamados de construtores. Eles são ricos em proteínas. E representando esta pirâmide, nós temos o leite, os queijos, os iogurtes, as carnes, os ovos e os feijões. Lá no número 4, de vermelho, nós temos energéticos, que são as gorduras, que está representado por óleo, açúcar e doce. Nesse 4 é onde nós temos que ter muito cuidado, tá? Por isso que ele está representado de vermelho. E lá embaixo, no rodapé, nós temos água, né? É o que nós podemos tomar bastante sem precisar, tá? Termos que nos preocupar. Os alimentos que ingerimos são utilizados pelo nosso corpo. Os nutrientes dos alimentos são distribuídos pelo nosso organismo e muitas destas substâncias são absorvidas e aproveitadas em diversos órgãos, principalmente no estômago e no intestino. Mas aquilo que não é aproveitado é excretado pelas fezes. Na aula de ciências de hoje, vamos aprender sobre as partes principais que formam o nosso corpo. Ele está lá no livro de ciências, na página 44 a 51. Acompanhe a aula no livro e responda às atividades. O assunto a ser abordado hoje será células, que está na página 44 a 47, tecidos, que está na página 48 a 49, órgãos, que está na página 50, e sistema, que está na página 51. Vamos à aula de hoje. Células. É a unidade básica funcional dos seres vivos. São muito pequenas, geralmente microscópicas. As células da pele, dos músculos, dos ossos, dos nervos e do sangue têm formatos, tamanhos diferentes conforme as funções que elas executam. Exemplos de células do corpo humano. Células musculares. Em geral, têm formato alongado, têm a capacidade de contrair e relaxar, possibilitando os movimentos musculares. Como exemplo, nós temos nossos músculos. Neurônios. Faz parte do sistema nervoso, conduz informações
controla as funções vitais, a coordenação e as emoções. Células da pele. Reveste a superfície do corpo, formando camadas ricas em queratina, o que torna a pele impermeável. Aí, nas células musculares, nós temos, o coração, ele bate, os braços e as pernas se movimentam por causa das células musculares, tá? E os neurônios, é que ele coordena nossas emoções e está localizado lá no cérebro. E as células da pele, nós temos como exemplo a pele do nosso braço, do nosso corpo todo. Partes de uma célula. As células que compõem o corpo humano apresentam 3 estruturas bem definidas. São elas: membrana, envolve a célula, protege e seleciona o que entra e o que sai. Citoplasma é formado por um líquido viscoso e por outras estruturas. Fica entre o núcleo e a membrana. Núcleo coordena as ações das células. Tecidos. Tecidos é um grupo de células semelhantes e que realiza a mesma função no organismo. Exemplos de tecidos. Tecido epitelial tem a função de revestir o corpo. Exemplo, o tecido da pele. E os órgãos do nosso corpo. Temos como exemplo o tecido do estômago e também o tecido do intestino. Tecido nervoso. Ele é constituído por neurônios e outras células. É ele que recebe, interpreta e transmite as informações para o nosso cérebro. E o tecido nervoso, tá? Ele está localizado lá no cérebro. Tecido muscular. O tecido muscular forma os músculos e é responsável pelos movimentos, podendo esse movimento ser voluntário, como nossos braços, nossas pernas, e também movimento involuntário, que são os batimentos do coração e os movimentos do intestino e do estômago. O tecido conjuntivo tem a função de preencher e sustentar o nosso corpo. E nós temos diferentes tecidos conjuntivos. Temos como exemplo o tecido adiposo, que é onde faz as gorduras. O tecido cartilaginoso, que são os tendões. O tecido ósseo, que são os nossos ossos. E o tecido sanguíneo, que forma o nosso sangue. Órgãos. Os órgãos são formados por tecidos e realizam funções específicas que são essenciais ao organismo. A maioria dos órgãos é formado por mais de um tecido. Exemplos de alguns órgãos: coração, pulmão, fígado, estômago, intestino, bexiga urinária, cérebro. O estômago é interessante, ele é formado por 2 tecidos, que é o tecido muscular e o tecido conjuntivo. Já o nosso cérebro, ele é formado por apenas um tecido, que é o tecido nervoso. Sistemas.
Sistema é o conjunto de órgãos que desempenham funções semelhantes ou complementares. Exemplos de sistemas: sistema digestório, que quebra os alimentos, sistema respiratório, que faz a nossa respiração, sistema cardiovascular, também conhecido como sistema circulatório, que leva o nosso sangue. Sistema urinário, ele forma e elimina a urina. Sistema nervoso, é o nosso cérebro, os nervos, que desce na coluna. Sistema genital, é o nosso órgão reprodutor. Sistema muscular, que é o que forma nossos músculos. Sistema esquelético forma os nossos ossos. E o sistema endócrino, ele comanda os nossos hormônios do nosso corpo. O conjunto de todos os sistemas forma o corpo humano. Quais são esses conjuntos? É a célula. Aí, juntando todas as células que nós estudamos, vai formar o tecido. E juntando todos os tecidos, vai formar os órgãos. E juntando os órgãos, ele vai formar o nosso sistema. E juntando o sistema, forma o nosso organismo, que somos nós. E esses órgãos, eles precisam funcionar em conjunto e de forma harmoniosa. Caso contrário, o corpo humano não permanecerá saudável. Atividades. Após acompanhar a aula usando o livro de ciências, responda às atividades do livro. Veja as páginas abaixo. A. Célula, que está na página 47. B. Tecidos, a página 49. C. Órgãos, está na página 50. D. Sistema, está na página 51. Agora vamos para a aula de ensino religioso e língua portuguesa. O valor abordado nesta aula será a palavra felicidade. Mas o que é felicidade? Segundo o dicionário, felicidade significa ventura, contentamento, sucesso, bem-estar, boa sorte, felicidade. Mas a palavra felicidade tem quantas sílabas? Felicidade. Quem é que sabe? Agora vamos refletir um pouco a palavra felicidade. Felicidade é um estado de paz interior. Outra frase. Onde há esperança e propósito, ali há felicidade. A felicidade é alcançada com atitudes positivas, ações puras e abnegadas. Dê e receba felicidade. Seja alegre com o sucesso dos outros. Plante amor, colha felicidade. Meditando. Vamos fazer uma leitura dessa imagem antes de iniciarmos o nosso texto. Será o que é que está acontecendo? O título desse texto é Eu Posso. Não posso dançar sobre os raios do sol, nem posso saltitar sobre as asas do vento. Mas se eu quiser, posso dizer, sim, eu te perdoo, a ti que me fizeste chorar.
Não posso voar por cima das montanhas, nem posso dormir onde nascem as nuvens. Mas se eu quiser, posso dizer não, e a mentira nunca mais estará em meus lábios. Não posso sentar em meio às estrelas, nem posso rolar sobre a Via Láctea, mas posso dizer sim, posso dizer não. Obrigado, Senhor, pela alegria de ser livre e poder escolher. Este texto foi retirado do livro Oração do Evangelho. E quem escreveu esse texto foi Charles Singer. E quem editou foi a editora Petrópolis Vozes, no ano de 1991, e está na página 55 do livro Orações do Evangelho. Gênero textual. Poesia. Este texto ele é uma poesia ou um poema. E o que é poema e poesia? O poema e a poesia eles são escritos em versos e estrofes e podem apresentar rimas, e eles são lidos com ritmos e também podem expressar sentimentos e emoções. Análise e entendimento da poesia. Leia a poesia e responda as questões a seguir. A. Qual o título da poesia? Você vai voltar lá na poesia e vai ver qual o título da poesia e vai escrever aí. B. Quem escreveu esta poesia? Você também vai voltar lá na poesia e vai ver quem foi o autor da poesia. C. De onde foi retirado esta poesia? Qual o livro que foi retirado esta poesia? Questão número 2. Na poesia, não posso fazer muitas coisas, mas se eu quiser, posso dizer muitas coisas? Está querendo dizer o quê? O que é que eu posso dizer? Volte lá na poesia e veja esta parte. O que é que eu posso dizer? E você vai escrever. O que é que eu posso dizer? Eu não posso fazer muitas coisas, mas eu posso dizer. O que é que eu posso dizer? Atividades enriquecedoras. Complete as frases corretamente com as palavras abaixo. Amado, repartindo, bem, felicidade, flores, desejando, amigos e feliz. Nós temos a questão A, B, C, D, E, F, G, H. Vamos à questão A. Quando tenho amor e paz interiormente, A, tracinho, vem. O que é que vem? A professora vai explicar para vocês como fazer essa atividade. Então, eu vou escolher uma dessas palavras e vou completar a frase. Por exemplo, se eu colocar a palavra felicidade, vamos ver se ela completou? Quando tenho amor e paz interiormente, a felicidade vem. Então, ficou certo. Então, vou procurar uma palavra que mais completa e que completa a frase, tá? E vou fazer igual o exemplo que a professora deu. Questão número 4. Quando temos paz, amor, saúde, a felicidade simplesmente vem. Agora responda. O que essa frase significa para você? Quando temos paz, amor, saúde, a felicidade simplesmente vem. O que essa frase significa para você? Questão número 5. Escreva no espaço abaixo tudo o que você lembrar sobre os momentos mais felizes da sua vida, ou de alguns momentos felizes da sua vida. Vamos olhar essas imagens e tentar lembrar algum momento feliz da nossa vida. E aí vocês vão escrever aí para mim um textinho relatando estes momentos felizes de suas vidas.
até a próxima aula.